Yeah, I would like to share something on screen just to show our attenders about the Green Line. Actually not available to me, but no problem, I can go ahead. Just say I'm Fernandes da Rocha, I'm a Green Line technology representative in Angola. I'm also technical guy and also sales for Green Line. Just to let people know that the Green Line is in Angola just for about 10 years. And our main goal is just to provide a solution to all locally. Just to inform that Green Line is also present in 10 countries in Africa with the same purpose as it is in Angola, just provide solution so that our partner can be happy and satisfied with that. I think for my side is all. I think that Thiago, you can go with the section. And thank you all. Ok. Obrigado, Fernandes. Bom, a gente vai em português aqui, né, Fernandes? Só para... Correto, correto. Perfeito. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria dar as boas-vindas a vocês aqui para a nossa apresentação do portfólio da Câmbio Networks. A gente vai falar sobre todo o portfólio, tá? Fiquem muito à vontade para interagir, para fazer perguntas, ok? E a gente vai falar a respeito do portfólio completo, ou seja, desde a parte da banda larga sem fio, ponto a ponto, ponto multiponto, a parte de Wi-Fi, a gente vai introduzir o Wi-Fi 6, né? O Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E. A gente vai falar a respeito das aplicações da Câmbio Networks, dos softwares que a Câmbio Networks tem e das novidades que estão acontecendo aí. Tudo bem? Vou fazer uma breve apresentação minha para que vocês possam conhecer quem sou eu. Pessoal, eu sou o Thiago Tossi, eu sou engenheiro de computação, eu tenho uma pós-graduação na área de telecomunicações e eu trabalhei por muito tempo na Motorola e na Câmbio Networks. Tá? Eu só vou pedir para o Fernando... na Câmbio e na Motorola. E eu fiquei como engenheiro de pré-vendas, trabalhei muito tempo como engenheiro de pré-vendas na América Latina, né, muito forte, uma atuação muito forte na América Latina. Participei de aproximadamente aí 700 projetos em toda a região. Então vivi muito isso. Né? Eu cheguei a pegar o comecinho do portfólio, os canopies, lá atrás. Quem já for de um tempo um pouquinho mais antigo aí, sabe do que eu estou falando, tudo bem? Então sintam-se muito à vontade, pessoal. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou com banda larga sem fio e me sinto muito confortável em apresentar esse portfólio, tudo bem? Aqui estão os meus contatos, quem quiser falar comigo, muito fácil, basta contato@thiagotossi.com.br ou pelas redes sociais também, vai ser um prazer falar com vocês. Bom, o que a gente vai tratar nesse webinar de hoje? A gente vai falar a respeito da Câmbio Networks, ou seja, alguns números importantes, qual é a força e a potência da empresa mundialmente, isso é importante que vocês saibam. Para quem não sabe, a Câmbio Networks é uma spin-off da Motorola. Então imagina que em 2011 eu era Motorola, imagina eu trabalhando na Motorola, de repente a empresa faz um anúncio que a área de banda larga sem fio, ponto a ponto, ponto multiponto, Wi-Fi, ele foi migrado para uma nova empresa e nasce assim a Câmbio Networks, tá? Bom, eu estou baseado aqui no Brasil, né? Vocês devem estar percebendo que meu português não é de Portugal, português do Brasil, mas acho que dá para compreender bem. E quando a gente fez essa migração, pessoal, o importante é que nesse momento a gente levou toda a expertise da Motorola para dentro da Câmbio Networks. Então eu falo que a Câmbio Networks, apesar de ser uma bebê de uma empresa muito nova em 2011, hoje já é uma empresa de 11 anos, né? Mas apesar de em 2011 ser uma empresa nova, ela trazia toda a expertise da equipe, da tecnologia, da engenharia, a gente já rodava isso aí, tá? Depois a gente vai falar a respeito do ePMP 3000, do Wi-Fi 6, né? Das aplicações, da novidade aí do Force 425 e do 400C,
vamos falar a respeito de como que a gente consegue resolver alguns problemas operacionais, alguns desafios operacionais que a gente tem em campo, tá? Vamos falar a respeito de um appliance que agora existe, chamado QoE, né? O Quality of Experience, né? Como que a gente consegue entregar experiência, qualidade de experiência, principalmente para provedores de internet, para provedores de serviço, para integradores, né? E, por fim, também tem um local onde vocês têm, que a gente chama de Service Provider Toolbox, que é um local onde tem muita informação interessante e disponível para vocês. Então, pessoal, sem mais delongas aqui... Fernandes, in case you're sharing, the slides are not showing. They're not visible. No, it is. I'm not sharing. It is not the sharing. Now it is visible. Yes. Thank you. Okay. Is it presenting my screen? Now it is. Yes. Yeah. Okay. Então, meus amigos, vamos entender um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho da Cambio Networks. Aproximadamente a empresa tem 10.800 parceiros mundialmente, mais de 19 mil operadores de rede, mais de 720 mil dispositivos que estão gerenciados em nuvem, então uma quantidade muito grande de equipamentos instalados, aproximadamente 76 milhões de dólares em receita, isso foi no balanço passado, né? Sempre tem um atraso aí, mas é um número expressivo, 31% de crescimento em receita, 13% de margem EBITDA, que mostra a margem operacional, né, a capacidade de fazer caixa, né, de geração de caixa da empresa. Ela está hoje listada na bolsa da Nasdaq, com esse código CMBM, então, para quem quiser investir na empresa, e mais de 700 colaboradores, mais de 700 empregados mundialmente aí, tá? Então, alguns números interessantes. E aqui a gente tem, pessoal, alguns clientes importantes mundialmente, né? Então, a gente tem a British Telecom, vou citar alguns, né? Tem alguns aqui importantes, mas a Voda, né, do grupo Vodafone, você tem a TIM, a Telecom Itália, você tem MTN, você tem Yemen Telecom, olha onde que a gente está chegando, o Ifinity, Orange, né? Então tem só para vocês terem uma ideia aqui de qual é a capilaridade, de qual é a expressão da Cambio Networks mundialmente, principalmente com provedores de internet e integradores, tá? Bom, alguns prêmios da empresa, ela ganhou como fabricante do ano em 2017, 2018, 2019, produto do ano em 2018, ganhou também o prêmio de inovação em 2019, em Chicago, e, bom, é uma sequência de prêmios, e vem ganhando o Ispapalooza, né, que é aquela evento, aquela feira que existe nos Estados Unidos, e em anos sucessivos a Cambio Networks tem recebido prêmios aí de uma empresa que tem, eu digo, disruptado, né? Ela tem inovado bastante, tem trazido todo ano é uma coisa nova, tá ok? E vamos falar um pouquinho a respeito agora, já que a gente entendeu a empresa, sabe que a Cambio Networks é uma empresa que vem da Motorola, muitos de vocês possivelmente não sabiam dessa informação, mas é importante porque traz uma experiência centenária de RF, de experiência em radiofrequência. Mas quais são as inovações que a gente tem aí, pessoal? Desde 2011, quando você pega aqui em 2011, até hoje, a gente tem um crescimento, né, uma evolução do portfólio. Então começou lá com o PMP-100, para vocês terem ideia, esse rádio aqui manejava algo na casa de 14 megabits por segundo. É muito baixo, tá? E aí depois a gente foi avançando no portfólio e entrou a linha de ponto a ponto, o PTP 650, que já foi para 450 megabits por segundo, você consegue fazer um enlace de 450 megabits por segundo. E uma coisa muito importante, meus amigos, isso eu falo de experiência própria, tá? A Cambium, ela não é um produto, quando a gente compara com outros fabricantes, uma característica muito forte dela é que a gente não fala de data rate versus throughput. Não existe isso. Na Cambium, é 450 mega nominal
e, vamos supor, 200 mega real. Não existe isso, de ter nominal e real. Se a gente fala 450 mega, é porque vai chegar nos 450 mega. Se a gente fala 14 mega, é porque vai chegar nos 14 mega. Então tem essa característica muito do throughput real. O que tiver de fato, o que ele puder entregar, ele vai entregar, tá? Outra característica também muito forte da Cambium é a questão da latência, tá? O que eu vi muitos provedores de internet migrarem, e vocês que são também provedores, integradores, vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes vocês estavam trabalhando, não vou ser indelicado aqui de dizer nome de outros, né, de outros fabricantes, mas às vezes você estava com outra marca que oscilava muito a latência. E a latência é crítica, né? É muito crítica. A Cambium, ela tem uma característica de uma latência muito consistente. Então, por exemplo, se a gente fala que é 5 milissegundos, é 5 milissegundos. Claro, tem uma variação, 5, 6, 4, 5, 7, 6, 4, mas não é 5 mili, 180, 32, 240. O jitter não é alto. Ou seja, ele obedece, ele mantém essa qualidade, que é importantíssima, principalmente quando você está entregando aplicações de vídeo, de voz, de missão crítica, ou, por exemplo, quando você está fazendo uma integração com rádios bidirecionais. Muitos de vocês aqui usam repetidoras de voz e conectam através de uma infraestrutura da Cambium. Sim ou não? Então, por exemplo, você tem lá uma repetidora de rádio, rádio bidirecional, falo rádio de polícia, rádio comunicação, tá? Rádio two-way, 2 vias. Aí você está usando, você conecta lá a tua repetidora para falar com outro site que está a 10, 15, 20 quilômetros. Pessoal, se você tiver uma latência muito alta, isso vai afetar o teu serviço no final. Então, uma das características da Cambium é o throughput ser real e a latência ser constante, tá? Outra característica da Cambium também que ela traz, sincronismo ou sincronização. Sincronismo é muito importante. E por que é muito importante, Thiago? Porque, pessoal, toda vez que a gente fala de um sistema TDD, e aí eu vou abrir uma tela aqui para a gente interagir aqui com vocês. Vamos lá. Existe uma diferença entre FDD versus TDD. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Imagino que sim, né? Eu abri uma tela aqui, ó, escura. Vocês estão vendo? Sim, conseguimos ver. Perfeito, ótimo. Então vamos ver essa diferença aqui, pessoal. Existem rádios que são TDD e existem rádios que são FDD. Thiago, o que é TDD? TDD, meus amigos, é o tal do Time Duplex Division, ou seja, na verdade, Time Division Duplex. Eu só inverti a ordem aqui da... Então, é duplexação por divisão de tempo. E o FDD é o famoso Frequency Division Duplex, ou seja, duplexação por divisão de frequência. Qual que é a diferença? No FDD, imagina o seguinte, eu tenho uma comunicação aqui, ponto A, ponto B. Quando eu falo em FDD, pessoal, eu transmito utilizando um canal, vamos supor que eu estou usando o canal 1 aqui na transmissão, e eu recebo utilizando um canal, por exemplo, 2. São canais diferentes, tudo bem? Então, por isso que eu falo que a duplexação, acontece uma duplexação, acontece uma negociação em ambos os lados, porém, quando eu falo num canal, e quando eu recebo por outro canal. Ou seja, aqui eu não tenho interferência. Em rádios FDD, eu não tenho interferência, porque você obedece a canalização, você obedece as frequências separadas. Porém, em TDD, o que acontece? Quando o A fala com o B, ele transmite utilizando o canal 1 e ele recebe também utilizando o canal 1. É como se eu tivesse uma estrada, imagina uma estrada onde cabe um carro e aí você fala, leva o carro, aí outro carro está vindo. O que vai acontecer em algum momento, pessoal, nessa estrada? E essa estrada é estreita, ou seja, não passam 2 carros. Então vai haver uma colisão. Para que eu possa, num sistema TDD, organizar esse fluxo de transmissão e de recepção, eu preciso sincronismo. Por isso que a gente fala que é muito importante, pessoal, e a gente vê muitos fabricantes trabalharem no Wi-Fi. E o Wi-Fi é um sistema baseado em TDD,
Só que ele não tem, ou eles não conseguem implementar um sincronismo robusto. Isso é uma característica da câmbio. O sincronismo funciona. O ciclo de transmissão e de recepção, eles são muito bem organizados, de maneira tal que não há esse choque na interface aérea, né? Então, quando eu estou mandando alguma informação, não vai ter um fluxo contrário no mesmo canal. Eu vou mandar, depois eu recebo. Eu mando, depois eu recebo. Ou seja, o ciclo de transmissão e recepção, eles são muito bem coordenados. Essa é uma característica também da câmbio, a questão do sincronismo. E aí, avançando, pessoal, a câmbio lança um produto chamado CN Medusa. Por que Medusa? Porque imagina a medusa com as cobras na cabeça, né? Ou seja, significa que ele consegue fazer uma comunicação, pessoal, MIMO, né? Ou seja, múltiplas entradas, múltiplas saídas, 14 por 14. Ou seja, é das mais altas do segmento, do segmento da indústria. Então, 14 por 14 significa que eu posso falar com até 7 CPS, com até 7 SMs, com até 7 subscribers, assinantes em paralelo. Ou seja, não é que eu estou me comunicando com um, depois com outro, depois com outro. São 7 comunicações paralelas. Tudo bem? Depois a gente tem uma linha do CNPilot, que é a linha empresarial e residencial, né? Então, se você tem E400, E500, E600, E700, você tem toda a linha E empresarial e você tem toda a linha R, quando a gente escreve R, R190, R200, R195, colocou o R na frente, vem de residencial. Então também a câmbio trabalha nesse segmento do Wi-Fi, tanto residencial como empresarial. E dentro do empresarial tem 2 segmentos, indoor e outdoor. Tá? Então a gente pode colocar no ambiente fechado, ou a gente também pode colocar no ambiente aberto, onde os rádios têm proteção IP67. Tudo bem? Muito bom. Falando um pouquinho de software de gestão, a Cambium trabalha com um software chamado CN Maestro, que dá cobertura a todo o portfólio, então você pode fazer o gerenciamento dos teus dispositivos através do CN Maestro. Existe o CN Ranger também, que é um rádio extremamente robusto para fazer conexões, principalmente ponto a ponto, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Existe um software uma aplicação chamada CN Heat, que ele mostra para a gente o mapa de calor. Então ele é bem interessante porque ele consegue ver como é que está a cobertura, ele serve muito para fazer o planejamento da tua rede, tá? E a gente também tem a linha de 60 GHz aí, que é o CN Wave, tudo bem? Então é um portfólio completo. Ele vai desde distribuição, da camada de distribuição. Então imagina eu como um provedor. Deixa eu abrir uma tela aqui, eu gosto de interagir com vocês aqui. Imagina o seguinte, eu tenho uma torre, tá? Então aqui está minha torre. Eu estou aqui conectado na minha internet, que eu contratei, por exemplo, de uma grande operadora na África, por exemplo. E aí eu vou lá e coloco aqui a minha rede ponto multiponto. Então eu acabo de criar uma camada de distribuição. Só que é o seguinte, eu quero levar isso aqui para um povoado que está a 25 quilômetros desse ponto. Então eu posso pegar um rádio PTP e eu levo isso aqui, e aí eu levanto aqui em cima outro ponto multiponto. Imagina o seguinte, que esse ponto multiponto tem uma casa aqui do XYZ, onde eu cheguei na casa dele. E aqui tem um SM aqui em cima. Esse SM eu posso baixar e colocar um Wi-Fi aqui dentro. Tá? Então eu faço a distribuição local. Mas eu também poderia fazer uma distribuição empresarial. Então, assim, a Cambium hoje ela tem portfólio tanto para cobrir a camada de distribuição com rádios ponto multiponto, como a última milha, eu fazer entrega para o meu usuário final com as aplicações. Tudo bem? Bom, quem que a gente atende? Para quem que a gente vende? Quais são os clientes na ponta? Primeiro, pessoal, a gente atende muito essa questão da banda larga residencial, empresas de segurança, tá? E também um mercado que a gente chama de mid-market, né? Então, hotelaria, educação, universidades, saúde, varejo, atacado,
governo. Então, basicamente todas as verticais são atendidas aí. E, obviamente, os provedores de serviço, eles entram como infraestrutura para esses clientes que estão aqui em cima, ok? Bom, Thiago, fala um pouquinho então a respeito de infraestrutura. Quais são as tecnologias que vocês têm? Falando a respeito de Wi-Fi e switching, então, comentando um pouquinho a respeito desse universo, né, do Wi-Fi e do switching, tem a linha do X, né? XV3, XV2, XD. Então, toda vez que eu falar desse X, vai vir na tua cabeça o Wi-Fi 6, tá? Que é a nova tecnologia, ou seja, o Wi-Fi 6 ele está ligado à tecnologia 802.11ax. Tudo bem? Então, falei do Wi-Fi 6, vai vir na tua cabeça essa tecnologia mais disruptiva. Thiago, quais são as características do Wi-Fi 6? Ou seja, por que eu instalaria um equipamento desse, por exemplo, numa empresa ou numa indústria, ou pode ser um cliente maior? Pessoal, o Wi-Fi 6 ele traz algumas características que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar. Primeiro, throughput, velocidade. Ele pode chegar a 9.6 gigabits por segundo. Tá? Outra coisa, criptografia. Ele trabalha com WPA3. A gente conhece o que? O WPA2. Né? Tá todo mundo acostumado com o WPA2. Até o Wi-Fi 5 ali, o 802.11ac. A gente está acostumado com AC, que dá mais ou menos na casa de 6, 7 gigabits por segundo. Tá? Aqui não, aqui ele entra com o WPA3. Então ele tem um sistema de criptografia mais robusto. Ele trabalha com modulação mais alta. Enquanto o Wi-Fi 5, que é o 802.11ac, ele fala 256 QAM, é a modulação, o Wi-Fi 6 fala 1024 QAM, ou seja, eu tenho basicamente aí uma modulação maior, ou seja, eu consigo transmitir mais bits por segundo. Outra coisa que eles conseguem também fazer, pessoal, com o Wi-Fi 6, é aumentar o canal. Enquanto o Wi-Fi 5 ele trabalha com 80 MHz de largura de canal, o Wi-Fi 6 trabalha com 160 MHz de largura de canal, ou seja, eu dobro a largura de canal. Então, tem uma série de coisas que ele incrementa. Então, essas séries XV3, XV2, XD são rádios que suportam a tecnologia Wi-Fi 6. Tudo bem? E aí a gente tem também aqui embaixo uma série de switches também. Então, caso o provedor ele tenha toda a infraestrutura dele, ele queira fazer a organização do seu rack com switches, com equipamentos ali, ele pode utilizar a família EX2052, que é um switch de 48 portas, com 4 portas de fibra, opções de Power over Ethernet, né, de 400 a 1000 watts, ele trabalha tanto em camada 2 como em camada 3, ou seja, ele faz tanto a parte de switch, da função do switch, mas ele também consegue fazer funções de roteamento. Eu diria que é um switch híbrido, né? Um L2, L3, tá? Pô, Thiago, e qual que é a diferença entre o 2052 e o 2020R? Interessante aqui que esse cara tem uma fonte redundante, tá vendo aqui, ó? Então, é bem interessante para quem quer evitar qualquer tipo de parada ou é muito crítica a operação. Então, você pode trabalhar com esses switches aqui. Tudo bem? Do outro lado, a gente tem as soluções fixas, né? Ou seja, o que tem dentro do portfólio? Primeiro, pessoal, a Cambium entrou nesse mercado, né, do LTE. Então, se você quiser também entregar LTE, você pode, 5G. Você pode trabalhar com ponto a ponto, ou ponto multiponto, ou mesh em 60 GHz, que é uma frequência muito alta, te dá muito throughput, você consegue entregar bastante, né? Você consegue fazer aí sistemas de 15 gigabits por segundo na torre. Então ele entrega muita velocidade. Mas um ponto de atenção é, quanto maior a frequência, menor a distância. Então a gente está falando de microtorres. Então torres bem limitadas em relação à distância. Tudo bem?
São as famosas small cells, se a gente quiser criar células pequenas, mas aquele conceito da torre menor com alta velocidade, tá? O PMP450, que eu comentei com vocês, esse é o tal do Medusa, né? Então, para quem não conhece, é um produto que ele consegue fazer o que a gente chama de MU-MIMO, o Massive ou Multi-User MIMO. Então, ele consegue falar com vários usuários em paralelo, tá? Também um equipamento bem interessante, proprietário, então a tecnologia que é proprietária, tá? Do 450. LTE é a tecnologia pública aí, né? O EPMP 3000, que daí já é um equipamento que fala 4x4 MU-MIMO, ou seja, ele não tem essa, digamos, essa robustez do 450, mas ele é muito interessante para os provedores quando você não precisa disso aqui. Onde que a gente usa muito 450, pessoal? Municipalidades. Só que a gente vê muito, principalmente em serviços de prefeitura, do governo. A gente usa muito, o provedor de internet usa muito o EPMP 3000. Esse é um produto muito utilizado. Tem o Hub Flex R, que é um rádio, que é um equipamento que ele é muito otimizado para sistemas de câmeras. Você fala, mas peraí, Thiago, quer dizer que tem uma câmera nele? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele tem um algoritmo que está implementado nele, que ele ajuda a otimizar muito essa questão da transmissão de câmera, de vídeo monitoramento, de vídeo segurança. Ou seja, ele é um produto que ele vem com alguns protocolos. Por exemplo, o OnVIF, para quem é dessa área aí de monitoramento de vídeo, sabe que é um protocolo genérico. Então, ele já vem também com o Genetec VMS, que é um sistema de gerenciamento de vídeo monitoramento. Então, é um produto que ele é bem específico para quem está fazendo um projeto na parte de vídeo monitoramento, de vídeo segurança. Por exemplo, aqui no Brasil, pessoal, na cidade de São Paulo a gente tem aproximadamente 15 milhões de habitantes, a cidade, tá? Então, em São Paulo, a polícia, ela não consegue estar em todos os lugares. Então, a gente precisa instalar câmeras de segurança e ter um ponto central, um ponto de operações da polícia, onde ele pega e começa a fazer monitoramento desses pontos. E, pessoal, é usado o Hub Flex para que a gente possa fazer esse monitoramento, ou seja, a câmera está conectada. Que câmera, Thiago? Qualquer fabricante. Qualquer. Pode ser Axis, pode ser Pelco, pode ser Bosch, pode ser qualquer marca, Philips, qualquer coisa. E aí ele pega e fica conectado neste rádio, esse Hub Flex, que tem uma capacidade, já tem algoritmos para evitar perda de pacote, diminuir drasticamente a latência, melhorar a comunicação, trazer estabilidade, ou seja, é um produto específico para o monitoramento de vídeo. E, meus amigos, para quem quer trabalhar com IoT, vamos supor que você é um provedor e você fala, olha, Thiago, eu tenho um cliente que ele precisa fazer monitoramento remoto de semáforos. Eu não sei se vocês falam semáforos aí, street lights, né? Os faróis ou os semáforos. Então, poxa, para um departamento de trânsito, a gente poderia usar o N500 como um equipamento. Só que ele é narrowband. Então, presta atenção, pessoal, que aqui a velocidade é baixa, tá? Por quê? Porque aqui eu não estou preocupado com velocidade, eu estou preocupado com estabilidade. Então, esses equipamentos aqui são equipamentos que trabalham na casa de 700 MHz, 350 MHz, 900 MHz. Então, a frequência é bem baixa, distância longa, coisa de 20, 30, 40 quilômetros, distâncias longas, só que para eu transportar o quê? 10 kbps, 20, 100 kbps, 200 kbps, são sinais de controle. Né? Então, por exemplo, eu poderia estar coletando informações de temperatura de um terminal, eu poderia estar enviando algum comando de abertura e fechamento, por exemplo, de um portão, coisas do tipo, ou seja, é mais focado em IoT, telemonitoramento, monitoramento remoto, coisas do tipo. Tá? Então, depende de onde você quiser, você tem produto, tanto do lado do Wi-Fi, quanto do lado da banda larga fixa. Tá?
Ok, falamos de hardware e software. Pessoal, do lado de software, a gente tem o CNMaestro, que é um software que é gerenciado em nuvem, mas não só em nuvem. Você tem uma versão do CNMaestro que você pode instalar localmente. Se você não estiver se sentindo confortável, às vezes o cliente fala, não quero estar com meus dispositivos na nuvem. Então existe uma versão do CNMaestro que é cliente-servidor. Você instala numa máquina e aí você faz todo o gerenciamento. O bom da nuvem é que basta você ter internet e você tem um acesso aos seus equipamentos, né? Então tem essa facilidade aí. A Cambi desenvolveu o CNMaestro X ou X, que é também o mesmo CNMaestro, mas ele traz algumas features, amigo. Eles trazem algumas características que são pagas, tá? Então aqui vamos botar um cifrãozinho aqui. Por quê? Porque ele traz, por exemplo, APIs, se você quiser fazer uma interação com a tua plataforma, ele traz relatórios mais sofisticados, trazem algumas coisas que não está no CNMaestro tradicional. Mas se você quiser iniciar com o CNMaestro gratuito, não tem problema nenhum. O CNMaestro X é um plus, é um upgrade que você faz no software, tudo bem? E aí você tem também o XMS EasyPass, que também é um outro software de gestão, de gerenciamento, tá? Que é muito interessante para fazer provisionamento, adoção de equipamentos, principalmente daquela linha Wi-Fi 6 que eu mostrei para vocês. Bom, Thiago, legal, isso aqui é parte de gerenciamento. E a parte de planejamento? O que a Cambium tem para me ajudar no planejamento? Pessoal, softwares gratuitos, tá? Então, primeiro, Link Planner, eu particularmente, eu sou louco pelo Link Planner porque eu sempre usei isso aqui e funciona muito bem. Então, você vai lá no site de suporte da Cambium, faz o download do Link Planner, é uma ferramenta gratuita, você consegue fazer o desenho da sua rede antes da instalação. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um ponto a ponto e você não sabe que equipamento utilizar. Então ele faz toda a simulação do perfil topográfico, se vai tocar a zona de Fresnel, qual que é a altura da torre, que tipo de antena, qual que é o ganho da antena que você tem que utilizar. E ele vai simulando para vocês e vai dizendo, olha, com esse tipo de rádio você vai alcançar, vamos supor, 200 megabits por segundo. Com esse você vai alcançar 500, com esse você vai alcançar 1 giga. E aí você vai falar, opa, então o produto... E no final ele gera uma lista de materiais. Então é interessante que você já pode falar com o seu distribuidor com aquela lista já pronta. Então você evita, você reduz muito o erro de planejamento. Tem muita gente que pula esse step, meus amigos. Eu digo que isso aqui é um ponto importantíssimo. Vou escrever aqui, ó. Importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque é o momento onde você... É o passo antes de você fazer a instalação em campo. Tá? Software gratuito e muito preciso. Muito preciso. Se você souber fazer o planejamento no Link Planner, você vai alcançar a mesma resposta no campo. Tá? Bom, tem o CNHit, tá? Que eu havia já comentado com vocês, mas o CNHit... Tiago, I believe that we lost your audio. Alô, Tiago, tá aí?
Fernandez, maybe in the meantime you can answer some of the questions, or Sim, posso sim. Temos aqui uma questão que foi feita de um dos nossos atendentes que pergunta sobre a distância da solução 60 GHz. A solução 60 GHz vai até 1 km de distância, disso do access point até o CPE, e pode transportar 1 GHz de capacidade. Deixa eu ver a segunda questão. I would encourage the audience to post your questions right now, so we can enjoy having Fernandez answering them. Fernandez, I will send you the next question from Camuano Montero. Okay, go ahead. I have just answered the first one. Can you send the second one? Alô, Thiago? Oi. Pessoal, desculpa, eu tive um problema de conexão local, eu tive que rotear para 4G, aqui caiu minha conexão local. Vocês me escutam? Vocês me escutam? We can hear you, Thiago. Okay. So what was the last part, Kenan? If you can help me, where did I stop? Here in the planning tools. You were talking about CN Heat. Okay, perfect. So sorry, guys, I was just I had a problem with my internet here, so I had to switch to 4G. Ok. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, desculpa esse probleminha aí, mas vamos seguir. Bom, então a gente estava falando a respeito do CN Heat, que tem uma característica muito de posicionamento, uma ferramenta que ajuda bastante a gente a fazer a parte de posicionamento dos equipamentos. E o CN Archer, que é um software também gratuito em Android, tá? Que ele permite que a gente faça configurações de redes em campo. Então imagina o seguinte, pessoal, você está fazendo uma instalação de um ponto a ponto. Através do CN Heat, você consegue no teu smartphone ver, por exemplo, como é que está o nível de potência, se está chegando o sinal forte, como é que está a latência, como é que está o throughput. Então, é uma ferramenta que ajuda o instalador. Ele tem um ponto muito forte de ajuda. Perdão, desculpa. Porque, se você for pensar, quando você está instalando, pessoal, você concorda que o instalador, às vezes, está numa torre de 30 metros, 40, 50, 60 metros? Não tem como ele descer, ou ele fica gritando com a pessoa lá embaixo. Quanto é que está o sinal? A pessoa fala, menos 40. Aí ele muda um pouquinho. E agora? Não tem como, né? Então, o CN Archer é uma ferramenta que o instalador está lá em cima, com o smartphone dele, ele consegue fazer toda a parte de monitoramento enquanto ele vai fazendo o alinhamento. Então, são 3 ferramentas diferentes. Essa ferramenta, Link Planner, é uma ferramenta para ajudar a gente a desenhar a rede, a escolher os melhores produtos, a entender como a rede vai se comportar antes da instalação. O CN Heat já é pós-instalação, ou seja, eu consigo ver como é que está a cobertura naquele cenário. E o CN Archer é uma ferramenta que ajuda durante o processo de instalação, tá? Mais focado para os instaladores, para o pessoal que está em campo. Tudo bem? Perfeito? Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Avançando, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho de capacidade. Muita gente fala, Thiago, mas quanto que eu alcanço? Qual que é a distância? Então vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui. Número 1, primeiro ponto aqui, ó, importantíssimo. Se eu estiver falando aqui, ó, na casa de 200, 300 megabits por segundo, a gente está falando dessa gama de produtos. Então, quem que alcança essa velocidade? O Medusa, o PMP 450 Medusa, tá? Que ele está na faixa de frequência de 3 GHz, e o EPMP 4000 e Force 400, 450, ou seja, essa linha aqui, e consegue alcançar distâncias aí de até
10, 15 quilômetros. Então, ele tem uma distância interessante, ele tem uma distância boa com um throughput interessante também. Quando a gente já fala de uma capacidade de 400 mega, 500 mega, aí a gente já vai para o Cnewave 28 GHz. Porém, como a gente já sabe, quanto maior a frequência, a distância diminui. Então, a gente está falando aí de links, de enlaces de aproximadamente 6 km, 5 km. Isso, pessoal, e de novo, pelo amor de Deus, vamos entender que eu estou falando em cenário perfeito, né? Visada direta, tá? Ah, Thiago, mas e se tiver uma árvore, se tiver um prédio, a gente precisa usar o Link Planner. Por isso que eu falei do Link Planner. O Link Planner é uma ferramenta gratuita, então eu não tenho como saber se tem árvore, se não tem, se tem alguma coisa, um obstáculo, uma interferência, não tenho. Mas a gente joga no Link Planner e dá, só que a capacidade, o importante é a gente saber qual é a capacidade máxima. Então, o Cnewave, ele é possível chegar aí em distâncias de 6, 7 quilômetros, entregando algo na casa aí dos 400, 450 megabits por segundo. Quando a gente já fala do equipamento com maior throughput, na casa de 1 gigabit, 1 gig alguma coisa, aí a gente já está falando do Cnewave em 60 GHz. Aumentou a frequência, diminui a distância, a gente está falando aí de aproximadamente 400 metros. Small cells, células pequenas, células bem restritas, tá? E aí, pessoal, quando a gente entende um pouquinho a respeito desse universo aqui, ó, a gente tem as velocidades, né? Então, falando desse mercado, quantos clientes eu conseguiria atender, né? Então, por exemplo, com esse 60 GHz aqui, ó, a gente conseguiria atender aproximadamente 30 subscribers, 30 assinantes por setor. Então, imagina que você tem 30 clientes num setor que você faça, podendo alcançar uma capacidade na torre. Então, imagina o setor todo de aproximadamente aí 15 gigabits por segundo. Então, altíssima velocidade. Esse é o intuito do Cnewave 60 GHz. A gente tem aqui o 28 GB, que pode chegar aí até 240 usuários, 3 gigabits por segundo, e o CN Medusa batendo aí, que a gente fala que ele é uma migração, né? Geralmente as pessoas usam o CN Medusa para depois ir para uma rede 5G. E aí você pode chegar aí a 1 gigabit por segundo e atender 238 assinantes debaixo de um setor, debaixo de uma área. E, obviamente, pessoal, eu tenho aqui o portfólio Wi-Fi. Então, quando eu quiser entregar, eu tenho Wi-Fi indoor, eu tenho Wi-Fi outdoor, e a gente tem também as soluções de caseira, né, ou residencial. Tá? E também a parte de suítes. Então, se o provedor quiser fazer a infra dele completa com a Cambi Networks, tem essa possibilidade de você ter software, de você ter switches, de você ter switch router, né? Que é L2, L3. Você pode ter ponto multiponto, você pode ter Wi-Fi, indoor, outdoor, residencial, empresarial. Então, cobre absolutamente tudo. Vamos falar um pouquinho, pessoal, a respeito do EPMP 3000. Tá? Thiago, eu sou um provedor de internet. Esse é um equipamento interessante? Não, ele não é interessante. Ele é interessantíssimo. Mais que interessante. Eu trabalhei com o EPMP 3000 muito tempo. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Saki da Med é o VP da parte de engenharia. E quando eu trabalhava na Motorola, foi eu e o Saki para Trinidad e Tobago. É uma ilhinha que fica bem ali no comecinho da América Central. Tá? E a gente vai fazer os primeiros testes de EPMP. Quando o EPMP estava entrando no mercado. Pessoal, impressionante. A gente fez a comparação com outros fabricantes. Tá? Eu posso dizer abertamente aqui, o Ubiquiti. Tá? Tinha o Ubiquiti e tinha a Cambi aqui do lado. Pessoal, era gritante a diferença. Em relação a throughput, em relação... Isso no começo, hein? Estava começando o EPMP, era o EPMP 1000 na época. Depois a gente avançou para o 2000 e hoje a gente está falando do 3000. Então, quais são algumas características interessantes desse rádio, pessoal? Primeiro, o EPMP 3000 ele é um rádio que funciona na faixa de frequência de 5 GHz, tá?
Ele trabalha com MU-MIMO, que a gente chama de 4x4, ou seja, você consegue falar com até 2 usuários simultaneamente. Tá? Então, por exemplo, se você fez a tua torre aqui, ó, e aí você instalou vários SMs aqui, ó. Então, você tem lá 120 SMs, que é a capacidade por setor. Imagina que você tenha 120 pontos aqui. Quando o AP fala, ele fala com 2 em paralelo, depois ele fala com mais 2. Ele tem essa capacidade, é como se eu tivesse 4 ouvidos, 4 olhos, 2 narizes, 2 cérebros. É um rádio que consegue fazer isso simultaneamente. Obviamente que isso melhora muito a performance e eficiência da rede. O EPMP 3000 traz isso. Ah, Thiago, e as outras versões? MIMO 2x2. Tá? Então, o único que traz essa característica do 4x4 é o EPMP 3000. E ele traz 2 coisas importantíssimas, pessoal, que eu falo que isso é um diferencial para a qualidade da entrega. Primeiro, são rádios sincronizados, não tem nem o que se falar, então todos com sincronismo. E ele traz duas features, né, 2 características que combatem muito forte a questão da interferência, que é o Dynamic Filtering e o Beamforming. Thiago, me explica isso aí melhor. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, meus amigos. Você tem teu rádio aqui, ó. E aí eu fui lá e instalei o meu SM. Sei lá, um Force 300. Eu instalei um SM lá na casa da Dona Maria. Tudo bem? Minha cliente. Só que é o seguinte, pessoal, mais ou menos aqui, eu tenho um outro rádio da concorrência, que é, vamos supor, um Ubiquiti. E esse rádio aqui está gerando interferência neste rádio. Porque você concorda, pessoal? Se a gente for pegar aqui, ó, vamos pegar e desenhar uma linha. A onda eletromagnética não faz curva, né? Ela emite. E ela vai para onde tem que ir. Só que aqui eu estou escutando o meu sinal, vamos falar que isso aqui é sinal, só que isso aqui atrás é o quê, pessoal? Ruído. Eu estou escutando o meu sinal, mas ao mesmo tempo eu estou escutando ruído. Por quê? Porque esse negócio está chegando para mim. Ele está chegando no meu access point que está aqui na minha torre. Tá? E aí a grande pergunta é, tá, Thiago, e qual que é a grande jogada que a Cambium fez? Pessoal, eles desenvolveram o Smart Beamforming. Né? O que é o Beamforming? O Beamforming é a formação do feixe. Então imagina o seguinte, que quando este AP fala, ele forma um feixe diretivo, ao invés dele espalhar o RF para todo quanto é lado, ele pega e cria um feixe muito concentrado, onde o próprio rádio tem um algoritmo onde ele faz um tilt eletrônico da onde que está o cliente. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sou o AP, imagina que eu sou o Access Point, e eu tenho um usuário que está aqui mais ou menos na minha direita, tá? O que ele faz? O rádio pega e fala, opa, tem alguém aqui. E ele cria um feixe, é como se eletronicamente a antena criasse um feixe, um tubo bem estreito para aquele elemento. Quando eu crio esse tubo, pessoal, é como se eu tivesse alguma coisa bem direcionada, ou seja, eu deixo de escutar o ruído externo. Porque é como se eu estivesse conversando com você, colocando um tubo na minha orelha e na sua boca. Você fala, só eu escuto. E qualquer interferência de fora não vai entrar. Por quê? Porque a gente criou um canal diretivo, um canal direto. Então, quando eu falo do Smart Beamforming, é essa característica de você criar feixes diretivos para esses usuários. Esse é o Smart Beamforming. O Dynamic Filtering, que é o filtro dinâmico, é uma outra característica interessantíssima que já vem incluída no rádio. Tá? Como é que funciona? Imagina o seguinte, pessoal, eu vou colocar o espectro aqui para você. Tá? Aqui são todos os canais, vocês estão vendo canais aqui, ó. Vamos supor 5100, 5150. Eu não vou escrever tudo isso, tá? Mas imagina que aqui eu tenho o canal 5890. Estou terminando o espectro aqui da faixa de 5 GHz. Tudo bem? Aí eu fui lá e escolhi este canal, vamos supor o canal 5550. E falei assim, vou trabalhar neste canal. Você está operando nesse canal aqui, ó. Só que, meus queridos, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que eu posso ter um ruído que é adjacente? Imagina isso aqui, que o vermelho é o ruído, tá? Ó. Faz de conta
suponha que o espectro esteja deste jeito aqui. Aí você fala, legal, Thiago, mas eu estou operando esse canal aqui, ó, estou operando o 550, que está limpo. Só que, pessoal, o rádio, ele escuta o espectro. Imagina que o rádio é de 5 GHz. Ele olha para o espectro inteiro, então ele está enxergando, ele está escutando a sujeira, ele está escutando o ruído, a interferência, que estão nesses canais que a gente chama de canal adjacente. Esse é o meu canal principal, mas adjacente do meu lado esquerdo e do meu lado direito, eu tenho ruído. Tá, Thiago, e o que a Cambium faz? Ela cria, pessoal, um negócio chamado filtro dinâmico. No momento que você escolhe o canal, por exemplo, eu escolhi esse canal 5550, eu vou lá e escolho o canal, o rádio, ele faz isso aqui, ó, ele cria um filtro, ele corta justamente aqui, ó, e ele elimina tudo que tiver à direita e à esquerda. Ele passa um filtro naquele canal e elimina, simplesmente é como se ele tivesse ignorando o que está do lado direito e do lado esquerdo daquele canal. Ele só olha para o canal. E por que ele é dinâmico? Porque se você precisar, pessoal, por exemplo, mudar de canal, vamos supor que você veio para esse canal aqui do lado, ó. O que ele faz? Esse filtro acompanha. Então esse filtro ele vai andando, ele vai se movendo de acordo com que você vai mudando de canal. Ou seja, você deixa de escutar o canal adjacente, ou seja, os ruídos adjacentes, e o beamforming evita que você pegue co-canal, interferência co-canal. Eu entrei um pouquinho mais na parte técnica, né? Tô dando um spoiler um pouquinho técnico aqui do portfólio. Aí, pessoal, tem o EPMP 3000, que é uma variação do EPMP 3000, ou seja, qual que é a diferença dele? Ele é 2x2, né? Então ele perde a capacidade de MU-MIMO, então ele não fala com 2 usuários em paralelo, e eu diminuo também o número de assinantes, o número de usuários por access point. Aí uma versãozinha um pouco antes do EPMP 3000, a gente tem o EPMP 2000, que é uma geração um pouco antes. Thiago, qual que é a diferença básica? Pessoal, ele faz praticamente tudo que faz o 3000. Ele só não faz o famoso MU-MIMO. E tem um detalhe, para você conseguir aquele beamforming, neste EPMP 2000, você precisa colocar o que a gente chama de Smart Antenna. Então, aqui no EPMP 2000, você precisa comprar uma antena, que é essa tal da Smart. Pô, Thiago, eu não entendi. Explica melhor esse negócio aí. Vamos lá. Imagina o seguinte, o EPMP 3, vamos colocar o 3000 aqui, ó. O EPMP 3000, o que ele traz de característica? O MU-MIMO, que é 4x4, então eu consigo falar com 2 SM simultâneos. Ele traz para mim 120 usuários de baixo. Ele traz para mim o beamforming, filtro dinâmico e o beamforming. Está tudo embarcado aqui dentro. Vamos colocar o EPMP 2000 aqui do lado. Ele é MIMO 2x2, então ele não faz isso aqui, mas ele tem a característica igual de 120 assinantes. Ele traz aquele filtro dinâmico e traz o beamforming. Porém, este beamforming aqui é tanto de downlink como de uplink. Este aqui é só de uplink. E para fazer o beamforming funcionar, eu preciso comprar uma antena que chama Smart Antenna, que você compra junto com o seu distribuidor, que é uma anteninha que se conecta neste rádio aqui. Ele é o responsável por fazer aqueles feixes diretivos. Então tem que ver a relação de custo-benefício. Eu perguntaria para o distribuidor, quanto que custa um 3000? Ah, custa X mil dólares. Quanto que custa um EPMP 2000? Ah, custa, sei lá, X% menos. Aí você fala, mas eu preciso do beamforming. Quanto que custa a Smart Antenna? Às vezes vale a pena você já começar o teu projeto com o EPMP 3000. Tudo bem? Então, ele é a última geração do sistema EPMP. Lembrando, pessoal, que não precisa nem falar, sincronismo, toda aquela questão já embarcada na solução, tá?
E aqui, pessoal, a gente está falando um pouquinho do portfólio de clientes, né? Ou seja, o que eu instalo lá no meu assinante, no meu cliente. Você pode colocar você tem vários tipos de equipamentos, pessoal. Mas, basicamente, é muito fácil ler os equipamentos da Câmbio. Toda vez que você vê esse número aqui na frente, ele mostra para você o ganho da antena. Então, quando eu falar assim, Force 325, 25 dBi, esse é o ganho da antena. É o mais poderoso em relação a ganho. Force 316, ele traz uma antena de 16 dBi. Force 300 normal, que não tem nada, significa que ele é conectorizado. Olha aqui os dois conectorzinhos, vertical e horizontal aqui em cima. Aí você vai lá e vai conectar numa antena externa. Ou você pode colocar, por exemplo, numa horn, né? numa antena de um terceiro. Por exemplo, RF Elements. Né? Se você entrar lá no site da RF Elements, eles têm bastantes horns, bastantes sistemas que concentram bastante a emissão do sinal. Esse Force 300 aqui já é de 19 dBi, né? Só que já tem um esquema diferente, ele é painel, essa daqui é um disco, né? Um dish, essa aqui também é painel, essa aqui é conectorizada. Então depende do que você quer. Não existe, o que é melhor, Thiago? Depende muito, né? Por exemplo, quando que eu uso a de 25 dBi, pessoal? Distâncias mais longas, né? Imagina, por exemplo, que você quer fazer um enlace e o teu cliente está a 10 quilômetros. Poxa, se eu sei que vai ter uma perda de espaço livre até chegar lá, eu boto um ganho maior de antena naquele cliente, tá? Mas quando que você usa também, Thiago, um ganho maior? Não só para distância, interferência. Porque, pessoal, o que acontece? E aí eu entrando um pouquinho na parte técnica aqui, né? Imagina o seguinte, você está tendo um ruído, vamos colocar uma escala aqui, onde o teu sinal seja de menos 60, vai? Um exemplo, tá? E eu estou com um ruído de, por exemplo, menos 64. Você concorda comigo que o delta aqui é de 4 dBm? Ou seja, está muito perto. O ruído está muito próximo, ou seja, ele está atrapalhando o teu sistema. Como é que você faz, pessoal, para distanciar o sinal do teu ruído? Tem muita gente que fala, aumenta a potência. Pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, nunca faça esse negócio. Aumentar a potência não é alternativa. Porque na hora que você aumenta a potência, você aumenta proporcionalmente o ruído. Imagina que este sinal e esse ruído, eles estão no mesmo canal. Então pensa comigo. Se eles estão no canal, vamos supor, 5785 MHz, esse é o canal. Se você aumentar a potência do teu sinal, e se o ruído morar dentro do teu sinal, o que vai acontecer com o ruído? Ele vai beber da mesma fonte, ele vai beber desse mesmo hormônio, ele vai crescer junto. Então, você aumenta a potência e você aumenta o ruído junto. Então, uma das saídas, o que a gente faz? A gente troca o ganho da antena do receptor. Às vezes eu estou com, por exemplo, vamos supor que esse cenário aqui é para uma antena de 16 dBi. Quando eu coloco uma antena de 25 dBi, quantos dBs eu ganhei aqui? 9. Então, o que acontece? Essa separação que era de 4 passa a ser agora de 13. Por quê? Porque eu estou agregando 9 dBs, esse ruído aqui cai lá para menos 73. Então, eu consigo afastar o sinal e o ruído. Eu melhoro muito a performance do meu sistema. Então, ganho, botem na sua cabeça, ganho não é só para distância. Ganha para distância, mas também em cenários muito desafiadores. Tudo bem? Porque eu entrei um pouquinho aqui só para entender que no portfólio tem bastante coisa. Meus queridos, falando um pouquinho do Wi-Fi 6, né? Eu vou passar um pouquinho aqui, eu vou passar só 5 minutinhos, mas falando um pouquinho do Wi-Fi 6, ele é um sistema que trabalha aí com 9.6 gigabits por segundo, tá? Altamente robusto, suporta vídeo 4K, 8K, modulações altas, né? Modulação na casa de 1024 QM, enquanto o Wi-Fi anterior, né? A versão anterior vai até 256 QM. Trabalha com canalização maior e trabalha com uma característica chamada OFDMA, que reduz muito a latência. Então, pessoal, pensem no Wi-Fi 6 como uma boa alternativa aí, tudo bem?
E aí a gente tem um pouquinho da história, né? Falando um pouquinho da história do Wi-Fi, quando nasceu lá em 99, quando a gente tinha 802.11b, depois AG, depois N, depois AC. E hoje a gente está falando, pessoal, a partir aí de 2019, 2020, do Wi-Fi 6, onde ele melhora muito a questão de interferência, melhora o throughput, melhora a eficiência da rede, diminui a latência, melhora a segurança, diminui o consumo de bateria, de alimentação de energia. Então ele é, assim, se for para você decidir, esqueça o AC. O AC foi interessante até pouco tempo. Agora é AX, tá? E tem duas variantes do Wi-Fi 6. Tem o Wi-Fi 6 e tem o 6E, 6E. Qual que é a diferença, Thiago? O Wi-Fi 6 trabalha na banda de 5 GHz. E esse 6E vai trabalhar na banda de 6 GHz. É isso que muda, frequência. Tá? Então não muda nada em relação à velocidade, à capacidade, à característica. É RF, radiofrequência. Então, se você quiser o 6, é o V38, o V22 e o V22T. Se você quiser alguma coisa que pegue na frequência de 6 GB, 34 e o 58. Poxa, Thiago, mas eu não... qual que é a diferença? Pessoal, o espectro. O 6 GB ele está muito mais limpo do que 5. Porque 5 todo mundo usa hoje. Vocês são provedores, vocês sabem. 5.4, 5.7 GB, 5.8, 5.2, 5.1. O espectro de 5 está muito lotado. Então, quando o ambiente for muito complexo, eu já começo a olhar para o 6E. Qual que é o ponto de atenção que eu tenho que ter aqui? No 6E, eu preciso que os clients sejam o quê? Compatíveis, né, meus amigos? Não adianta eu ter um 6 GB se o meu telefone não fala 6E. Não vai falar, não vai comunicar. Então, esse é o ponto de atenção. Não adianta eu comprar um access point que suporte 6 GHz se o cliente não suporta, tá? Vamos falar um pouquinho de aplicações, pessoal. A gente consegue fazer aqui tanto ponto multiponto como ponto a ponto e também a distribuição, né? Ou seja, para o usuário final. E, por exemplo, no caso de um residencial, vamos supor que você tem uma base, uma torre, uma torre principal, e aí você instalou lá na casa sei lá, da dona Maria, como a gente estava falando aqui, dando esse exemplo, a dona Maria, você instalou esse SM lá na casa dela. Você vai pegar o teu cabinho e pode plugar diretamente na porta WAN aqui desse Wi-Fi. Ele traz 3 portas LAN, portas FXS, se você quiser conectar um iPhone, um telefone, por exemplo. Então, essa é a linha residencial. Então, imagina que você vai entregar mais do que internet. Você vai entregar internet, você vai entregar telefonia, por que não? Então, imagina que debaixo da tua torre aqui, ó, você tem um gateway de voz, você tem um sistema de VoIP. E aí você vai dar telefonia para essa pessoa, que ele vai ter o telefone aqui na ponta, que tem o número lá 333-38895. Acabou, esse é o número dele. Então você está entregando voz, você está entregando Simple Play, né? Dados, você pode estar entregando outra coisa para ele. E aí você pode ir agregando serviços nesse processo. Aqui, pessoal, falando um pouquinho mais de empresa, né? É muito parecido. Então você vai lá, faz a comunicação ponto a ponto ou ponto multiponto, chega ali, vamos supor, num prédio, com o teu rádio, desceu o cabinho Ethernet, encontra um switch, por exemplo, se você quiser fazer uma distribuição cabeada, tem também isso dentro do portfólio, que são os switches da Cambi Networks, tá? Ah, Thiago, eu não quero entregar via cabo, eu quero entregar via Wi-Fi. Ok, então você vai buscar uma solução indoor, Wi-Fi indoor, para você fazer toda essa distribuição aqui dentro do prédio. Tudo bem? Então você pode chegar através de um ponto multiponto, então você como provedor distribui, chega lá no prédio, baixa o cabinho e faz uma distribuição Wi-Fi ou uma distribuição cabeada para o teu cliente, tá? Aqui é um exemplo típico, né, que a gente faz. Então, você faz uma ligação, por exemplo, um PTP, um ponto a ponto, usando 60 GHz, né? Então, lembra que isso, a velocidade é altíssima. Cheguei lá no cliente, o que eu faço? Conecto fisicamente no meu CineMatrix, né, no meu switch,
pego a porta WAN, jogo lá dentro de um Wi-Fi, e esse Wi-Fi eu posso derivar com portas LAN, né, porque ele tem porta gigabit LAN, mas eu também posso fazer a entrega tanto em 2.4 como em 5 GHz. Então, fazer uma distribuição cabeada ou Wi-Fi também. E esse é o Outdoor, que eu gosto muito, pessoal. Não sei se vocês estão prestando atenção aqui, mas ó, ele tem uma porta PoE-in, e ele tem uma porta PoE-out. Por que essa porta PoE-out? Porque quando você faz a integração dos produtos, vamos supor, você está aqui na tua torre, na tua base station aqui, ó. Você está aqui na tua base station. Você foi lá e distribuiu, chegou lá no Force 300, o sinal. Ao invés de você ter uma fonte de alimentação exclusiva para esse Force 300, não precisa. Você pega e conecta a porta Ethernet, vamos pegar a porta Ethernet deste rádio aqui, e liga diretamente na porta Ethernet deste rádio aqui. Por quê? Porque este rádio faz PoE-out. Ele alimenta. Então, vamos colocar o sentido da flecha aqui. Ó. Este rádio X aqui, alimenta o rádio Y. Ele manda esse sinal. Então, aqui você tem uma integração. E você conecta a tua CCTV aqui, por exemplo. Então, a partir daqui, você poderia ter um centro de monitoramento. Vamos supor que você está vendendo um serviço de vídeo monitoramento para um condomínio, para uma empresa, você instala as câmeras, você tem os pontos de Wi-Fi, isso aí sobe através do Force 300, vai para a tua base station, você desce e faz todo o monitoramento da tua rede aqui embaixo. Tá? Mesma coisa aqui. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aqui a gente tem um caso de instalação de circuito fechado de televisão, com mais de 600 câmeras, aqui ó, Londres. Então veja aqui que você tem um EPMP aqui, ó. Esse é um EPMP 1000. Esse é um exemplo de um EPMP 1000, tá? Com a antena dele, fazendo a comunicação aqui. Tá? E aqui é a instalação, por exemplo, de uma câmera Dome conectadas nos forces aqui, né? Nos clientes. Aqui ele deve estar olhando para cada setor e mandando essa informação para pontos remotos. E aqui tem o Force 425 e o Force 400C. Também são equipamentos de altíssima velocidade, principalmente com foco muito grande no ponto a ponto, e ele é uma boa alternativa para sistemas de fibra. Ao invés de você passar fibra ótica, que a gente sabe, pessoal, a fibra é muito boa. Quando as pessoas me perguntam, Thiago, mas fibra, o que você tem contra a fibra? Eu falo, não tem nada. O problema da fibra é que eu tenho que passar a fibra, às vezes rompe a fibra, tem que fazer a fusão, o acoplamento, ou para o sistema porque um caminhão bateu no poste. O custo operacional é muito alto, o custo de manutenção é muito alto. A fibra é boa e ela tem os pontos negativos. Então o rádio ele entra como uma alternativa, né, de última milha aí. Então esse é o Force 425, tá? Ou seja, um rádio que entrega até 1 gigabit por segundo, alta velocidade, latência baixa, abaixo de 5 milissegundos, trabalha numa gama interessante de frequência, vai de 4.9 até 6 GHz, já traz aí esse disco, esse prata de 25 dBi, tá? Fisicamente ele é um IP67, ou seja, protegido contra chuva, água, chorros de água, né? Ou seja, jatos de água, traz uma porta gigabit e traz porta opcional também CFP, se você quiser conectar uma fibra multimodo, monomodo, tudo bem? E aqui, não vou entrar em detalhes, porque é um curso seria mais técnico, né? Mas ele é muito fácil, que a gente quer mostrar que a montagem, o que chega para você, vai chegar a ferragem, chega o prato e chega o rádio separado. É simplesmente uma mecânica de encaixar. Inclusive ele tem aqui um negócio para você dar o ângulo, né? Então você pode dar o up tilt, down tilt. Então são módulos separados aí, né? Que você vai montando e você consegue montar o teu rádio de uma maneira muito fácil. Bom, aqui, pessoal, são exemplos, tá? Estou trazendo alguma coisa de como performa isso. Aqui foi um teste que a gente fez no Canadá. O uplink dando 181 megabits, o downlink dando 196 megabits por segundo. Total, entregando algo na casa de 370 megabits por segundo. Total, tá? Pô, Thiago, mas que distância? Tá aqui, ó.
Acompanha aqui embaixo, ó, 14 quilômetros. Então, esse force instalado, isso aqui, ó, olha que interessante o throughput. Olha que estável. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 5 minutos e pouco aqui de teste, e olha a estabilidade disso. Praticamente não tem variação. Ele está entregando ali, ó, throughput de downlink e uplink, ele firme, tá? E a gente está falando de um canal de 40 MHz. Então ele está entregando quase 400 MB agregado, e aqui a gente tem uma tabelinha de modulação. Então o que ele está rodando aqui? Ele está mostrando que 85% do tempo ele está rodando na modulação 1024 QAM, e 11% do tempo nessa modulação 1024 3/4. Ou seja, bem robusto. Olha o sinal aqui de recepção, menos 46 dBm. Sinal fortíssimo, pessoal. Nós estamos falando de um enlace de quase 15 quilômetros. Aqui também, outro teste, né, que a gente fez utilizando o EPMP 3000, essa é a carinha do EPMP 3000, né, e ele entregando aqui a distâncias de 1 km, 600 metros, 1 km 200, e aqui são os níveis de sinal aqui de recepção dele. Tá? E aqui mostrando que a gente conseguiu no EPMP 2000 até 75 subscribers, assinantes, num único AP. Então, imagina, um único setor, 75 elementos, 75 dispositivos conectados nesse AP. Isso mostra muito a questão de eficiência e robustez do equipamento. Pessoal, e já para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho do QoE. Quem é provedor, ele quer entregar excelência na ponta, ele quer entregar qualidade. E esse QoE significa Quality of Experience, ou seja, parecido com o QoS, né, que a gente brinca muito, Quality of Service. O Quality of Experience, ele tem a ver com o quê, pessoal? Eu não quero deixar vídeo bufferizar, né? Ou seja, eu não quero que o cliente tenha uma experiência ruim de conexão, ou eu não quero que o áudio picote, né, trave, ou áudio perdido durante uma chamada, eu não quero que tenha latência quando alguém estiver jogando. Então tem alguns pontos aqui que prejudicam muito a qualidade na ponta. Tá? E pensando nisso, a Câmbio desenvolveu um appliance físico, uma appliance física pequenininha, assim, tá? Onde o foco dela é melhorar tudo isso. Onde ela bate em cima de uma otimização de pacote TCP. Então a gente sabe que o TCP é o protocolo responsável por fazer retransmissão, ele garante, né, a entrega do pacote, ele se preocupa com a sequência, com a ordem dos pacotes, com a qualidade. Então ele faz o quê, pessoal? Ele cria um sistema que melhora essa qualidade através do aprimoramento do TCP. Outra coisa que ele faz também é o rate limiting. Então você pode falar o seguinte, para aplicação de vídeo, você configura isso, para aplicação de vídeo, eu vi que não consome mais do que 10 megabits por segundo. Você seta, você trava, você faz um traffic shaping, você modela o tráfego para aquele tipo de aplicação. Então ele não deixa consumir uma banda desnecessária. Ou seja, é como se ele fosse faminto, né? Ele não come toda a banda. Então você pode falar, para tráfego de voz, eu quero até X megabits, porque eu sei que voz não consome, por exemplo, vamos supor que você tenha 2 canais de voz. Pessoal, voz é 64K no pior caso, sem compressão. 2 canais de voz, 128K. Não tem porque você puxar 1 mega, 2, 4, 8, não tem. 64K você tem uma qualidade de áudio perfeita, que é o tamanho do canal, sem compressão. Então você pode limitar através da aplicação, tá? Outra coisa interessante dessa appliance, você tem como ver detecção de serviço de denial of service, se alguém estiver tentando pingar, te derrubar, então você tem como ver isso, ele te alarma, tá? Outra coisa, insights de aplicações, o que é isso? Ele vai te mostrando como é que está o QoS na rede, ele fala, olha, o teu pico é das 6 da tarde até as 9 da noite, tem muita gente acessando o site tal, então ele vai te dando algumas dicas e ele utiliza o machine learning, aprendizado de máquina, tem um algoritmo que ele vai aprendendo e vai entendendo aquilo e vai otimizando a tua rede, tá? Então é esse dispositivo aqui que vocês estão vendo, pessoal. É uma caixinha, tá? Uma appliance, que é muito fácil, ela é gerenciável, né? Ela é uma interface muito tranquila de instalação. Deixa eu mostrar a carinha dela, essa aqui, ó.
Tá? Então, imagina que você tem a appliance, você vai instalar ela na tua rede, né? Obviamente, vamos supor que ela tá, só para a gente entender aqui, ó, aqui está o seu ponto de internet, tá? Você vai instalar o QoE aqui, né? Essa appliance, e essa appliance vai estar ligada na tua torre. Tudo bem? Então, ele pega, vai fazer o QoE e vai mandar para o teu rádio. Esse rádio aqui vai falar com os teus SMs aqui embaixo. Você tem, é uma appliance, é mais um dispositivo que você tem aqui, e aí você pode ter aqui no menuzinho, é aqui que você faz toda a parte de configuração. Que você pode fazer programação de aceleração de TCP, estatísticas, aquela limitação de velocidade, de tráfego, ver relatórios. Então, assim, é uma mão de ajuda para o provedor de internet, para ele ter um controle maior e uma melhor experiência do usuário na ponta. E, por fim, meus amigos, não me matem, eu passei aqui 15 minutos. Existe uma central que todos vocês podem acessar, chama Service Provider Toolbox. Thiago, como que eu chego nesse negócio? Você vai acessar lá na sua... Ó, basta você colocar aqui, ó, serviceprovider.cambionetworks.com. Simples assim, ó. Você digita lá no teu browser serviceprovider.cambionetworks.com. E aí você vai ter que criar, obviamente, em 3 passos aqui, você cria a tua conta. Muito simples. Você vai lá, cria uma conta, vai criar a sua conta da empresa, sua conta pessoal, e a partir desse momento, pessoal, você vai estar dentro de um ambiente onde você tem treinamento, onde você tem eventos, agendas, a parte regulatória. Interessante porque ele traz a regulação para o país. Aqui, ó, esse é o menuzinho lateral, né? Então você tem um dashboard, você tem treinamentos, você tem base técnica, então você pode baixar datasheet, brochure, você pode baixar cases de outras pessoas, de outros provedores. O que esses caras fizeram? Por que esse cara implementou no Brasil, nos Estados Unidos? O que esse cara fez na Itália? O que esse cara fez na África? Ou seja, você consegue entender o que está acontecendo aqui, tá? Meus amigos, deixa eu dar um stop aqui, deixa eu voltar para a tela principal, vamos ver se a gente tem perguntas. Ah lá, o Kinan colocou para a gente lá no chat, pessoal. serviceprovider.cambionetworks.com. Meus amigos, estou aberto a perguntas, manda aí. Sim, Iago, temos 5 questões. A primeira é, quais as modulações do 60 GHz? E temos uma aqui, tem uma outra aqui que diz que o que se passa quando o espectro está poluído e o canal tem ruído em alguma outra tecnologia em uso? Okay. Tem como responder essas duas? Ok, bom, tem sim. Bom, o 60 GHz ele fala em 1024 km, então ele vai de BPSK, é a última, é a menor BPSK, passando por vários steps de modulação, aí tem que pegar a tabela, porque tem 13 modulações, BPSK, QPSK, 16 km, 64 km, e aí pode ser single payload, dual payload, isso seria um tema mais técnico, né? Mas o máximo seria 1024, o mínimo BPSK. E a outra pergunta foi em relação ao ruído, né, Fernando? Se você puder repetir para mim? Sim, o que se passa quando o espectro está poluído e o canal tem ruído de outra tecnologia? Ah, ok. Então, foi aquilo que a gente falou lá atrás. Eu posso utilizar, o EPMP 3000 traz essa questão do beamforming. É no beamforming que eu vou conseguir eliminar esse canal. Eu vou só trazer aqui de novo, eu acho que vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando minha tela? Consegue? Sim, estamos sim. Ok. Então vamos lá, deixa eu, acho que vai ficar mais claro aqui se eu desenhar. Ó, imagine que eu tenho esse cenário aqui, ó. Espera aí, pessoal. Pronto. Olha só, eu tenho um AP. Olha esse cenário. Eu tenho vários SMs. Esses são os meus SMs. E vou colocar aqui, ó,
uma fonte de interferência em outra cor. Vou colocar em amarelo aqui, ó. Uma fonte de interferência aqui. Eu vou colocar como se fosse uma caveira aqui, ó. Esse é um problema que eu tenho, um ruído que eu tenho neste canal. Então, imagina que esse AP aqui está no canal 5430, vamos supor, tá? Exemplo. Esse elemento aqui, que é da concorrência, também está no canal 5430, porque lembra que eu estou no sistema TDD, ou seja, eu transmito em 5430 e eu recebo em 5430 também. Então, todos esses SMs estão escutando o canal 5430, inclusive este ruído que está aqui. O que acontece, pessoal? Quando eu uso o beamforming, e aí a saída é o beamforming, imagina que eu estou fazendo exatamente isso. Ó. Quando eu falo com esse elemento aqui, eu crio um feixe diretivo para aquele elemento. Você concorda comigo que quando eu crio aquele feixe diretivo para ele, eu deixo de escutar esse ruído aqui? Vocês concordam comigo, pessoal? Pensa assim, antes o rádio, ele abria tudo isso aqui, ó. Essa era a abertura do rádio. Ele via tudo isso aqui. De repente, você fala, tá bom, eu escuto, só que eu estou escutando esse ruído. Eu não quero escutar o ruído. Eu quero me comunicar com este elemento aqui de forma limpa, transparente, clara. Como que eu posso resolver isso aqui? Através do beamforming. Então, o beamforming é a saída, é a resposta para esse tipo de problema quando eu tenho o que a gente chama de interferência cocanal. Só que é uma interferência cocanal. Por quê? Porque está dentro do meu canal. Esse cara que está aqui, ó, essa interferência aqui, que pode ser um Microtik, pode ser um Ubiquiti, pode ser qualquer outro fabricante, ele está dentro do meu canal. E o único jeito que eu tenho, ou eu mato ele, ou eu crio o quê, pessoal? Um feixe diretivo. Então imagina que toda vez que eu estou falando com um elemento, olha o que eu faço, ó. Eu crio um feixe. Eu crio um feixe. Eu crio um feixe. Então, eu vou criando feixes e tubos concentrado de maneira tal que eu não... Imagina cavalo. Sabe quando você pega o cavalo e coloca... Né? É isso. Você pega e coloca de maneira tal que, mesmo eu sabendo que existe a interferência, o rádio não escuta. Por quê? Porque ele está tão focado, ele está tão concentrado naquele dispositivo que ele simplesmente ignora via radiofrequência. É uma concentração do feixe num determinado dispositivo. A resposta é, através do beamforming, que a gente consegue eliminar problema de interferência cocanal. Ok. Temos mais uma aqui com relação ao QoE. Quantas bandas e conexões TCP o QoE suporta? Puxa, boa pergunta. Boa pergunta. Nossa, pergunta difícil essa. Eu teria que pegar o manual do usuário dele. Você me fez uma boa pergunta agora. Depois eu posso mandar para o Fernandes. Fernandes, se você puder replicar para eles, eu posso buscar essa informação. Okay, o número eu não sei. Tá bem. Temos uma aqui, mas está meio complicada, é saber se a capacidade de transmissão do rádio é maior que o link a ser transmitido. Como é que devemos solucionar esse problema? Nesse caso, temos uma capacidade menor do que a potência do rádio a ser transmitido. Como é que podemos inverter essa situação? Deixa eu entender melhor a pergunta. Em relação à potência de transmissão, em relação à capacidade throughput, à velocidade? É a capacidade do link. Uhum. Então, se a capacidade do link é menor... A capacidade do link é menor, o link a ser transmitido é menor que a capacidade do rádio. Então, como é que deve fazer para conciliar essa transmissão? Bom, aí eu acho que não tem problema, né? Porque imagina o seguinte, o teu rádio tem uma capacidade, suponhamos, de 1 gigabit. Se o link está transmitindo 500 mega, você tem um espaço de sobra. Mas aí o que você poderia fazer? Através do QoE, dessa appliance, você pode limitar, você pode falar, olha, eu não quero consumir 1 giga. Se eu só estou passando 500 mega, você pode fazer uma configuração por aplicação e dizer que está limitado em 500 mega. Ou seja, é como se você estivesse salvando ou otimizando o enlace.
seja, o que sobra, você pode usar para outro tipo de aplicação. Ok. Temos aqui uma outra, se é possível entregar diferentes serviços, voz, IPTV em um único canal. Aham, é possível. É possível sim. Como que a gente resolve isso? Através do QoS. Aí deixa eu escrever aqui, Ok. ó. Aí muda um pouquinho, tá? Aí o que a gente faz, pessoal? Tô quase dando um curso aqui de certificação. Mas olha só, ó, mas boas perguntas, tá perfeito. O que é isso, pessoal? Todo rádio da Câmbio suporta Quality of Service, qualidade de serviço. A qualidade de serviço ela pode ser entregue de dois jeitos. Ela pode ser feita por VLAN, tá? Então você pode dizer o seguinte: VLAN 30, eu quero que passe voz. VLAN 50, eu quero que passe vídeo. VLAN 80, eu quero que passe dados corporativos. É um exemplo. E pode ser feito também através de TOS, Type of Service, que aqui são as classes de serviço. Tá? Então, é o seguinte, você pode dizer o seguinte, que eu quero voz na VLAN 30 com prioridade high, alta. Eu quero vídeo na VLAN 50 com prioridade normal. Quero dados com prioridade low, baixa. Então, você consegue passar tipos de serviços diferentes utilizando o mesmo rádio, priorizando através, aí você escolhe se você vai fazer essa priorização por VLAN ou você vai fazer por classe de serviço. Mas é possível. Ok. Temos mais uma questão aqui, pergunta se a criação de feixe diretivo usando o mecanismo de BF ou Dynamics afeta a qualidade da ligação. Não, para nada, absolutamente nada. Excelente pergunta. Tanto é que na hora que ele cria o feixe, é algo na casa de microsegundos. Então, como ele é muito rápido, basicamente ele não é perceptível. A troca é muito rápida. Então, em microsegundos, o feixe ele é direcionado. Tá? Então, não, você não vê perda na qualidade, principalmente de voz ou de vídeo. Absolutamente nada. Pelo contrário, né? O beamforming é bom porque ele evita ruído e interferência em ambientes muito complexos. Né? Ok. Esta era a última questão que nós tínhamos até o momento. Já não temos nenhuma outra questão. Perfeito. Se tiver ainda alguém que consegue fazer uma, agradecíamos. Mas não podemos passar para outro passo. Perfeito. Eu queria agradecer, então, a todos, pessoal. Fiquem muito à disposição para se conectar comigo. Frequentemente, a gente tem muito contato aí com o Fernandes, com o pessoal da Greenline, que convida. A gente tem outros cursos, por exemplo, curso de redes, né, Fernandes? É importante a gente lembrar, existe um curso onde a gente capacita para roteamento, como que faz roteamento, como é que faz VLAN. A gente tem cursos de capacitação específico no produto, né? Então, certificação da Câmbio mesmo. Eu quero me certificar em EPMP, eu quero me certificar na linha ponto a ponto, eu quero me certificar na linha Wi-Fi. Então, se vocês quiserem, também existem outras certificações. Aqui foi mais um webinar, né? Para vocês conhecerem o produto, conhecerem o portfólio, conhecerem a Câmbio, o que ela faz. Mas se quiserem se aprofundar mais, existe uma gama de treinamentos. Então, agradeço vocês, agradeço todos e sucesso. Do lado da Greenline, nós também agradecemos a participação de todos e esperamos ter novamente no próximo webinar, que teremos o prazer de anunciar quando será. A todos, muito obrigado. Abraço a todos, amigos. Thank you, Kenan. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Have a great day. Okay, same to you, Kenan. There are some questions that have not been answered, but those would be passed to Greenline team, so they can also answer them to your email directly. Okay. Okay. Thank you very much. Ok. Goodbye. Ok. Pessoal, obrigado a todos pela vossa participação.